Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, dando início à primeira semana da voz, né? Que eu tô promovendo aqui no meu Instagram. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou dar mais um minutinho. Eita, quanta pessoa legal! André, querido, Aninha. Incrível fonoaudiólogo aqui comigo, gente. André, a gente podia fazer uma live, né? Vamos combinar, mano? Da gente falar um pouquinho. Ai, acho que a gente ia conversar bastante, ia ser bem legal. Isabela, boa noite. Juan é um fofo, gente. Eu tenho paixão no Juan, ele nem sabe quanto sou apaixonada nele. Oi, Bi, saudade. Boa noite, Bia, boa noite. André, você firmou esse compromisso comigo e nós vamos marcar. Eu vou adorar, ó, tá aqui, ó, pro público ver. O André topou a gente fazer essa live. Ah, vai ser um estouro. Que maravilha! Gente, deixa eu falar um pouquinho, eu roteirizei aqui algumas coisas. Eu queria falar sobre essa semana da voz, um pouquinho com vocês. Eu queria falar sobre os meus convidados da semana. E eu queria muito, assim, primeiro agradecer pelos comentários, pela colaboração de todos vocês. Vocês me ajudaram muito compartilhando e divulgando essa semana. Então é uma semana super importante, super bacana. Então eu tô tentando fazer com que essas lives sejam muito assertivas para vocês, no sentido de que eu quero que vocês tenham total compreensão, total entendimento dos temas. Eu quero conversar com vocês de uma forma fácil, prática e ainda assim que vocês consigam levar conhecimento em algum estudo. Gente, eu acho que eu vou melhorar aqui. Pera, deu uma melhoradinha aqui. Então, e eu quero dizer o quanto tô feliz das pessoas terem aceitado o meu convite para essas lives. Então, amanhã eu começo conversando com o maravilhoso, o cientista da voz para mim, né? O querido professor Mauro Fiuza. O Mauro, ele nesse momento ele tá morando na Espanha, então ele é o único que tem a live num horário diferente, né? Então o Mauro a live dele vai ser amanhã, às 4 horas da tarde. A gente tá fazendo isso por causa da diferença de horários entre Brasil e Espanha. E ele tá lá estudando, trabalhando na UNED, fazendo muitas pesquisas em relação à voz e trabalhando com pessoas maravilhosas, né? Tem bastante gente entrando, tô muito feliz com quem tá entrando, gente. Obrigada, boa noite, aproveitem o tema. O tema de hoje, né? Eu tava falando aqui dos meus convidados, mas vou só falar rapidinho para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre as bases da excelência vocal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é excelência vocal e como a gente pode alicerçar e buscar e ter ela como uma base, tanto nos nossos estudos diários, quanto na nossa prática vocal, quanto no palco. E não importa o nível que o aluno esteja ou o nível do cantor, sabe? Eu sou um cantor incrível, maravilhoso, eu sou super ultra... esqueci a palavra. Né? Eu sou super ultra cantor, super ultra mega especialista, ou eu sou um cantor mais iniciante, não importa. Há que se buscar excelência vocal e tem como nós termos excelência vocal, não importa o nível em que a gente esteja. Mas eu vou voltar a falar da minha live de amanhã rapidinho. Então amanhã às 16 horas da tarde eu vou estar aqui com o Mauro Fiuza e nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência e o canto. Distanciamento ou aproximação da arte? Então esse tema foi escolhido porque nós estamos agora, nos últimos anos, vivendo uma grande explosão, né, da pedagogia vocal aliada à ciência vocal, né, aliada ao que acontece
no nosso corpo, no nosso instrumento, e a pedagogia está muito aliada e firmada a isso nos últimos tempos. Isso é uma coisa nova, e então isso é um assunto que eu quero trazer, sobre preconceito de se estudar o canto, sobre quem acredita que cantar, que fazer aula de canto pode trazer algum tipo de prejuízo, ou ainda estudar e se aprofundar pode te distanciar da arte, deixar você mais frio, mecânico, menos artístico, sabe? A gente vai falar sobre esses pontos que são, como eu posso dizer pra vocês, são discutíveis, tá? A gente vai conversar sobre isso, os preconceitos, os prejuízos, o quanto é legal, o quanto não é, como que a arte faz parte da nossa... como que a arte pode se aliar à ciência, o quanto uma pode ajudar a outra e vice-versa, tá bom? Então, deixa eu ver quem tá aqui. Boa noite, Julita. Boa noite, Rod. Boa noite, Ceci. Boa noite, Lívia, Felipe. Boa noite, gente. Obrigada por participar. Boa noite, Otávio. Bom, falei do Mauro, vou falar da minha segunda convidada, que vai estar aqui no dia 15, quarta-feira, uma fonoaudióloga incrível e referência no trabalho no trabalho da voz cantada, no trabalho do cantor e no trabalho com o ator, que é a doutora Silvia Pinho. Ela vai estar aqui comigo, aceitou o meu convite. Um beijo, doutora Silvia Pinho. Nós vamos falar um pouquinho, o tema que eu pedi para a doutora Silvia Pinho falar é sobre a preparação do ator e a preparação do cantor. E como é essa relação de preparar o ator e o cantor, como é essa relação entre fonte e filtro. Como é que eu pego um ator, um cantor ou alguém que não tem conhecimento e através de exercícios e de moldagem, de pesquisa de personagem ou até mesmo de pesquisa dentro de um estilo, como que eu preparo meu cantor, como eu preparo esse ator. Então, vai ser uma conversa muito produtiva. Se você não sabe o que é fonte e é filtro, esse é o momento pra gente aprender um pouquinho. A gente vai falar lá sobre o que é, vai ser uma conversa super gostosa e dinâmica. E no dia 15, então peraí, ó, eu tenho o Mauro amanhã, no dia 13 às 16 horas, tenho a doutora Silvia Pinho no dia 14, quarta-feira às 20 horas, às 8 da noite. Tenho na quinta-feira, dia 15, a honra de receber o meu professor, o meu maestro, a minha grande referência, uma das pessoas que mais me impulsiona e mais me impulsionou a buscar o estudo e que me abriu os olhos diante da pedagogia vocal baseada em fisiologia, né? Eu tenho o carinho de receber o maestro Marconi Araújo aqui na quinta-feira às 20 horas, dia 15, e nós vamos falar sobre o belting contemporâneo, claro, mas não da forma como ele fala no canal dele. Nós vamos falar sobre o belting contemporâneo, como ele construiu esse método, como que ele foi construindo e ele percebeu que ele estava fazendo um método, que aquilo estava virando uma metodologia e como ele validou aquilo, né? Como ele percebeu que os exercícios, as ideias e os conceitos eram boas e estava validando, e como é lidar com isso para escrever um livro e lidar com o medo, né? Ou perceber isso é bom para um público, né? Para uma população X, é para outra e não é. Como eu vou expor isso num livro ou eu não vou expor? Isso daqui tem que ter contato direto com a pessoa que quer aprender. Não dá para deixar isso muito claro no livro, né? A pessoa vai ter que buscar conhecimento com quem tem mais entendimento do assunto. Então, eu quero muito que ele fale sobre isso, como ele chegou no livro, qual foi o processo para ele validar os exercícios, validar a busca de nomenclatura e todo esse receio, né? Todo esse cuidado de como eu vou fazer isso e ter o cuidado de o público que vai comprar esse livro não usar erroneamente, ou não entender de uma maneira ou de entender de uma maneira incorreta e usar de uma forma que possa causar algum prejuízo à saúde vocal.
né? Então esse convite fica também para vocês da quinta-feira, e eu encerro no dia 16 essa jornada de lives. Eu encerro com a querida fonoaudióloga Fernanda Lopes, que também para mim é uma grande referência. Todos eles, pessoal, foram pessoas que entraram na minha vida e foram referência para construir um pouco do que eu sou hoje, né? Eles me ajudaram a construir e a trazer conhecimento, como estudar. Eles me ensinaram como estudar, como buscar conhecimento, como falar, né, sobre o conhecimento, como ouvir o conhecimento, né? Então eles são responsáveis e são referências, são pessoas em quem eu confio, em como eles trabalham. Então eu fecho com a querida Fernanda Lopes, e eu pedi para que ela falasse sobre grupos vocais. Por quê? Porque muita gente que vem até mim buscar aula de canto, ou vem e quer interagir mesmo no Instagram, fazer perguntas, falar: ai, eu nunca cantei, mas uma vez eu cantei no coro da igreja, ou meu pastor fez um grupo vocal e eu fui lá cantar, né? Ou a minha comunidade tinha um grupo de louvor e eu ia lá cantar, nunca cantei, eu queria entender melhor. Muita gente teve muita gente teve contato com a voz, né? Com a própria voz. Muita gente teve contato através de grupos vocais pela primeira vez, né? Suas experiências estiveram muito voltadas a isso, e eu pedi para Fernanda falar um pouquinho sobre como é a preparação de grupos vocais e quais são as estratégias diante de tanta diversidade vocal. Nós vamos ter um grupo de pessoas heterogênea, com qualidades e tipos e timbres vocais diferentes, né? Então, qual é a estratégia para preparar esse grupo, né, com essa diversidade vocal e ainda a diversidade musical, as necessidades que o grupo vai ter diante do estilo, né? Como que é isso para preparar tantas vozes diferentes, para que eles possam cantar por bastante tempo, evitar fadiga, cansaço, melhorar a saúde vocal, melhorar a qualidade do som desse grupo, a timbragem. Como preparadora que ela vai ser daquele grupo, como que é o trabalho dela junto com o maestro, diretor vocal, diretor artístico daquele grupo. Ela trabalha com um grande grupo vocal, então acho que ela pode falar isso com bastante autoridade, tá bom? Bom, já que eu disse tudo isso, contei pra vocês sobre todas as lives que a gente vai ter durante essa semana. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o meu tema. E quem passou hoje ou ontem pelo meu Instagram pode ver que eu coloquei uma caixinha lá. E nessa caixinha eu perguntei o que eu vou perguntar agora aqui pra você. A minha pergunta é: o que é excelência vocal pra você? Escreve aqui no comentário pra mim, tá? Vamos interagir. Tem uma pessoa que tá anotando as perguntas, vai me mandar pro WhatsApp. Eu vou aqui, daqui a pouco eu já recebi algumas perguntas para receber no final. Boa noite, Mari, seja bem-vinda, grande Mari. Boa noite, Adailton. Vou parar um pouquinho para falar boa noite para as pessoas que estão passando por aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença, viu? Então, o que é excelência vocal para você que tá aí? Então, eu montei essa caixinha porque eu queria ter já um pouquinho, né, do que as pessoas iriam falar sobre excelência vocal. Eu queria ter aqui já para dar um feedback para vocês o que algumas pessoas falaram. O que foi campeão de audiência na fala é que, assim, poder cantar com conforto, com muita saúde vocal, cantar sem correr risco para a voz, sem ter riscos, ou seja, maior conforto, com maior qualidade. Então, foi o campeão, né? Cantar com conforto e com qualidade. Para essas pessoas, isso era a excelência vocal, né? Cantar com uma voz otimizada. E aí, teve gente que colocou que cantar com excelência vocal é poder transitar entre vários estilos com conforto.
Outro ainda falou, é uma voz maleável, forte, também sem esforço. Então, eu fiz um pequeno roteiro para a gente falar como a gente pode ver a excelência vocal. Porque quando a gente fala de excelência, a gente está falando de algo que é muito bom. E a gente está falando algo de muita qualidade. Então, quando eu falo de excelência vocal, eu falo de uma voz que tem potencialidades e que dentro de todas as potencialidades é muito bom. Ou seja, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando eu levo isso para o meu conceito vocal, a gente poderia até resumir, né? Como muita gente falou nas minhas caixinhas, a gente até poderia resumir que é ter bom alcance das notas, de graves a agudos, com uma boa intensidade, e tudo isso com uma maior qualidade e o menor esforço do seu aparelho vocal. A gente poderia resumir isso. Né? Ter um alcance vocal que vai de uma voz que vai de graves a agudos, com qualidade, com pouco esforço, uma voz que tem intensidade, né? Tudo isso sem causar prejuízo ao aparelho vocal. A gente poderia resumir a excelência vocal assim. Mas a gente tem que entender que na voz, a voz para um artista, ela tem vários aspectos. Então pensa cá comigo. Eu tenho que pegar o artista desde do cara que nunca cantou, ou que ele está iniciando no canto, ou aquele cara que canta muito já tem. Eu tenho várias parcelas de uma população de cantores, entre isso um cara que nunca cantou, não tem experiência, mas quer cantar, e tenho outra parcela que é a população que já canta, já fez alguma coisa. E a excelência a ser trabalhada para cada um, em cada momento vai ser diferente, a gente vai ver. É lógico que basicamente a saúde vocal, o conforto, a qualidade vai estar sempre implícita. Porém, dentro desse pensamento, dos vários aspectos que eu tenho da voz, vale a pena a gente pensar e conduzir a excelência para esses pequenos aspectos. O que seria isso? Quando você escuta alguém cantando, né, um cantor, uma pessoa que fala, vou cantar, né, vou aqui cantar para vocês, e você começa a escutar essa pessoa, quais são as principais coisas, se a gente for listar, que você acredita que tem que ser, que tem que estar ali presente, não pode faltar no cantor? O que você pensa? Isso não pode faltar. Então, alguém pode por aí? O que é a primeira questão que não pode faltar para você quando você escuta alguém cantando? Tô aqui, vou escutar alguém cantando, olha, isso não pode faltar, é o mínimo que eu preciso ter dentro, né? Uma pessoa que se propõe a cantar, qual é o mínimo? Tá? Então a gente vai colocar isso. Deixa eu ver. Ai, gente, você acredita que não tá... Os comentários estão... Os comentários estão, como que falam? Travados, eles não estão subindo pra mim? Ó, colocaram assim, exatamente. Então, ponto. Colocaram aqui pra mim, ó, afinação. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente se propõe a cantar, a primeira coisa que a gente vai ter é afinação. A gente pretende que esse cantor seja excelente nessa qualidade, nesse aspecto. Qual aspecto? No aspecto afinação. Então vocês percebem que eu posso aplicar a excelência em vários aspectos e construir uma base para uma grande excelência, mas eu posso também ter pequenas excelências que vão se juntando e me levando a um caminho melhor para minha voz e para o meu trajeto artístico. Então pensa isso, beleza. O pessoal colocou aqui, ó, afinação. Eu vou pegar a afinação porque é isso. A afinação é a primeira coisa. Então, quando eu pego alguém, mesmo que a pessoa seja iniciante, ela fala assim, Bruna, eu quero muito cantar, gosto muito, tenho uma conexão com música, mas a minha afinação não é boa. Então, essa é a primeira excelência. Então, algumas pessoas, quando vão estudar ou quando se propõem a cantar, algumas pessoas já têm esse aspecto mais
trabalhado, eu tenho esse aspecto já mais definido e delineado. Não que a gente não vá trabalhar afinação com essa pessoa que tem mais facilidade para afinar. Porém, o grau do trabalho a ser feito é diferente. Então, eu vou buscar essa excelência na afinação. Então, eu posso ter excelência vocal na afinação. Eu escuto o cantor e falo, gente, a excelência vocal dele na afinação, ele é tão bom e ele é tão preciso nessa afinação. Eu tenho cantores que eu ouço e eu falo, gente, de tudo a afinação dessa pessoa, pra mim, é a coisa mais preciosa. Sabe? Tem gente que a gente escuta e a gente pode até determinar onde tá a excelência dela, onde ela é maior. Então, ponto número 1. Se a pessoa não afina, se propôs a cantar e não afina, a gente faz o quê? A gente trabalha a afinação, melhorando a qualidade, buscando qualidade nisso, porque esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto para um cantor, tá? Segundo aspecto, para um cantor, qual é? Mais alguém coloca alguma coisa aqui? Segundo aspecto, enquanto isso eu vou olhando. A pessoa colocou aqui projeção, vontade, comunicação. Gente, tá maravilhoso isso. Essa troca não pode deixar de existir, né? Mas vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, projeção, tá? Eu vou colocar isso, projeção, num outro, junto num pacotinho de um outro aspecto. Mas o segundo aspecto para mim, aqui, é o ritmo, exatamente, Davi, o ritmo, o tempo. Então ele é afinado, vamos supor que ele é afinado, mas ele não consegue cantar no tempo, no ritmo. Então eu vou ter que trabalhar isso, eu preciso ter uma excelência. Então, além de eu afinar, eu preciso cantar no ritmo, eu preciso cantar no tempo. Tá? Percebe que essas são também características de excelência vocal, que se falta alguma, cai a excelência. A excelência do trabalho do cantor começa a cair, tá? Então, o pessoal tá escrevendo aqui, agógica. Exatamente, agógica, tá? O João tá falando propriocepção. A propriocepção, João, a gente trabalha junto com dentro desses aspectos, tá? Ela faz parte do trabalho de dentro desses aspectos. Quando eu trabalho a afinação, quando eu trabalho o ritmo, o tempo, a agógica musical, a propriocepção vai sendo desenvolvida, né? Desse cantor, desse estudante ou desse artista, porque tudo isso também pode ser melhorado, mesmo que você já seja um cantor profissional. Eu sempre posso melhorar a afinação. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar a nossa compreensão de ritmo, de tempo, e aí trazendo outras questões para dentro desse aspecto, entendeu? Terceiro ponto, né? Que são as características básicas para mim que um cantor tem que ter. Depois disso, eu corrigi a afinação do indivíduo, do aluno, do cantor. A gente está corrigindo o tempo, o ritmo. Então agora ele canta melhor no ritmo, no tempo. Ele entra bem, ele respeita as pausas direitinho, ele não entra antes, ele respeita as anacruzes, ele encerra direitinho, faz tudo direitinho. Ele brinca, agora ele é um João Gilberto. Ele faz tudo direitinho, agora ele é um João Gilberto. Parte rítmica aí de tempo e de agógica. Aí a gente tem o que? O texto. O João colocou dicção. Tá dentro desse parâmetro. O texto, a dicção. Então, assim, eu vejo o que o texto quer dizer. Ele tá falando, então, se ele tá cantando em inglês, e como é que tá esse texto? Ele tá falando... o inglês dele tá meio macarrônico, meio divertido. Como é que tá o inglês dele? A gente vai corrigir. Ele decora com facilidade o texto que ele vai cantar, mesmo que ele cante na língua pátria. E quando ele fala isso, qual é a clareza? Qual é a necessidade dele ter mais clareza de compreensão desse texto e de não ter tanto?
Qual é o ponto, o equilíbrio entre compreensão textual e virtuosismo da melodia, da afinação? A gente vai ter que achar esse equilíbrio. Então, se ele for um cantor de teatro musical, obviamente o texto vai comandar tudo. O texto não vai poder ficar em segundo plano. Na verdade, o texto ele vai para primeiro plano, porque dentro do teatro musical esse cara vai contar uma história. E ele já está contando a história quando acontece a música. A música, ela vem para trazer as emoções contidas naquele texto, por exemplo. Então eu não posso perder a textualidade em virtude da música, mas também não posso perder a música que existe ali, porque aquela música também vai contar as emoções que a personagem ou o personagem vai estar vivendo naquele momento. Agora, se for um cantor de música pop, de um estilo de música pop que tem muito melisma, que eu tenho muitos ornamentos, dá para ter muito texto dentro de muito ornamento? A gente vai ter que equilibrar isso. Aqui não dá para ter muito texto, compreensão textual. Ou se ele for um cara que mistura rap com funk, com texto, né, que é aquela voz, é uma voz rimada, é uma área muito nova, eu entendo pouco, mas tem profissionais, conheço uma profissional que entende muito disso, podia até tentar uma live com ela, hein? Ó, eu tendo ideia aqui com vocês. Então, dentro dessa ideia de eu saber qual é o texto, né, qual é a textualidade do que ele vai fazer, a gente vai trabalhar a independência dos articuladores, né, do meu trato vocal. E aí, dentro disso, né, trabalhar o texto, eu tenho que entender qual é o estilo desse meu cantor. Entende? Qual é o estilo? Qual é o objetivo desse estudante, dessa pessoa que buscou ajuda, que está buscando... Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo dele estético? Qual é o objetivo dele artístico? Qual é o objetivo dele mercadológico? Então, eu vou ter, vamos revisar. Afinação agógica, que é o tempo, o ritmo. Aí eu tenho o texto, o trabalho desse texto. E aí, em seguida, eu tenho o trabalho vocal. Porque ele aprendeu a afinar, ele aprendeu a cantar no ritmo, ele consegue articular bem essas palavras de acordo com o estilo escolhido. E aí eu vou ter o meu trabalho de voz. Aí, esse item me abre abre um outro universo. É um universo paralelo, que é um portal, um gate, assim. Eu entro ali, é outro mundo, entendeu? Então, eu posso buscar agora a excelência dele vocal. Então, aí a gente vai fazer um trabalho técnico, de fonte, entendeu? De timbre, de qualidade sonora. Aí entra a galera que falou da projeção, entendeu? Dominação da variação de qualidade vocal, se eu vou dominar essas dinâmicas, né, do fraco ao forte, uma voz que tem um timbre mais presente para uma voz que vai ser mais doce, ou que um ar vai passando. Adoro o multiverso vocal. É isso. Vocês entendem que quando eu falo excelência, de uma forma resumida, lá em cima nós falamos da excelência, porém, quanto mais eu olho os aspectos vocais de uma forma objetiva, e o que é importante para o profissional da voz, como um cantor, para um artista, eu posso ir aumentando a excelência vocal em cada um desses itens e ir construindo aquele montante resumido e vou melhorando isso lá em cima. Ai, gente, eu tô viajando muito? Conta aqui pra mim se tem muita viagem. Mas o que eu quero que vocês entendam é ótimo, eu tô boa de português, tá? Quem mais é bom de português comigo? Sou muito boa de português, tá? Me deixa, eu vou até tomar uma água. Aí quando eu falo então de voz e timbre, aqui eu tenho uma outra excelência vocal. Aí eu vou pegar o comentário, que eu falei que era o comentário que ia dar pau.
Lá nas minhas caixinhas, alguém comentou: excelência vocal é transitar de M1 para M2 sem tensão. Tá, começou muitos termos, então vamos lá. O que é M1 e M2? É a transição dos registros, é onde eu tenho possivelmente o meu clack, sabe? Aonde eu posso mudar, onde eu vou mudar os meus registros, aonde eu vou mudar de bordas, para quem tá aqui entende de bordas, então é onde eu vou de M1 para M2, ou de borda densa para borda tênue, de tênue para densa, onde eu tenho modificação de registro para quem ainda pensa de voz de cabeça para voz de peito para cabeça e vice-versa. Sem tensão, ele fala que isso é excelência vocal. E isso tá dentro do item voz. Lembra? Afinação, tempo, né? Agógica, texto e voz. Isso tá dentro de voz. E quando eu falo de M1 e M2, eu tô falando de quê? Eu tô falando de prega vocal, né? Eu tô falando de comportamento de prega vocal. Tô falando lá de dentro. Então, é um trabalho de excelência da minha fonte. Como que eu coordeno isso? Como... Bruna, eu tô cantando, mas a minha voz quebra ou o timbre muda muito no meio da música. Às vezes a pessoa me procura só por isso. Procura uma aula de canto não só comigo, mas com outros colegas, só por causa disso. A pessoa já tem uma boa afinação, canta no ritmo, já tem uma boa compreensão do estilo que quer fazer, então de como ela vai trabalhar a textualidade disso. Mas não sabe o que não sabe como evitar essa quebra de passagem, tá? Estão me perguntando aqui o que é M1 e M2. É um trabalho que foi feito pelos franceses, Robot, né? Um grupo lá de franceses, e eles fizeram medições, né, por eletroglotografia com vários indivíduos com voz treinada e com voz destreinadas, cantores e não cantores, e eles percebiam variações elétricas durante toda a extensão vocal. Então eles trabalhavam e viam uma variação como se fosse, sabe, um eletrocardiograma? Quando o coração bate, quando há uma movimentação muscular, ali tem quando isso acontece, existe um impulso nervoso que acontece, né? Uma movimentação do músculo, existe neurologicamente existe ai, gente, tô confundindo isso pra vocês. Estímulo muscular. Todo estímulo muscular, todo músculo para se mexer precisa de impulso nervoso e energia, tá? Então, quando a gente coloca os eletrodos na garganta ou no coração, cada vez que o músculo se movimenta, eu vou ter ele vai acusar que houve uma movimentação daquela musculatura por causa do comportamento nervoso, elétrico. Vamos dizer assim, de uma forma simples, tá? Para vocês. Então, quando eles fizeram esse estudo com eletroglotografia, eles perceberam que do grave até o agudo existia uma região, algumas regiões da voz que tinham modificações, que os músculos se modificavam, e eles compararam aí com os registros, com o que as pessoas chamam de registros, e fizeram similaridades. Então, basicamente, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso depois, eu posso trazer melhor para vocês o resumo do Robot, para falar como foi esse estudo, e para dizer, existe como eu posso dizer para vocês, uma aproximação. Então, M1 seria o que nós chamamos de voz de peito, ou o que nós chamamos de borda densa, ou o que se chama de mix de peito, tá? Tudo que é borda densa, tudo que tá pelo comando de TA é M1. E tudo que é o comando de CT para eles é M2, tirando mais lá em cima, quando tem o whistle tone, que já é whistle flageolet, eles já chamam de M3, tá? E aí tem também o M0, que é o strobas. Me corrijam, colegas que estão aí, são mais especialistas que eu nesse assunto, mas só esclarecendo a dúvida de vocês. Mas eu vou voltar porque saiu muito do tema.
Nós estamos começando a falar coisa de registro, gente. Volta aqui, ó. Volta comigo. Vamos voltar lá para excelência vocal, as bases da excelência vocal, tá? Então a gente tinha falado que prioritariamente um cantor tem que ser afinado, cantar no tempo, no ritmo, ter uma boa lógica. Texto, tem que saber bem o texto, fazer bem esse texto, saber de que estilo ele está falando, como ele trabalha com esse texto dentro desse estilo. E depois a gente falou que, logo depois que tudo isso está sendo falado, né, tudo isso que a gente analisou, a gente já está consertando, está ajustando, está melhorando a excelência de cada um desses pontos, melhorando a qualidade. Eu tenho o quarto, que daí eu posso começar a trabalhar com a voz dessa pessoa. Posso entrar com a técnica vocal, com a qualidade, com a melhora da qualidade vocal, com a dominação das variações, ou seja, domina a mudança dos registros, né? Quem falou que excelência vocal é isso, tá certo também, tá certo. É uma das nossas excelências, tá? Então, o domínio do registro, né? Controle dessa quebra de passagem, controle dos timbres, a gente poder ter controle, eu vou fazer timbres diferentes nessa canção, nesse pedaço ou naquele outro. Então, como a gente diz, né, é um portal à parte, quando eu entro nesse aspecto, quando eu trato apenas de voz, porque eu tenho fonte e eu tenho filtro para buscar a excelência de cada coisa, tá? E por último, e não menos importante, eu tenho a interpretação, né? Então percebam que eu tenho aí, a gente meio que colocou por ordem de importância e prioridade para o cantor, para o artista, né? Então, por último, que não menos importante, é a interpretação. Como eu uso tudo isso que ficou lá em cima, como eu uso a afinação, como eu uso o tempo, o ritmo, como eu uso o texto, como eu uso a minha voz para melhorar a interpretação, buscar a excelência na interpretação da canção. Então, quando eu paro e analiso esses 5 pontos, e eu falo, quando eu melhoro, quanto mais eu melhoro cada um desses itens, mais melhora a minha excelência vocal. Então eu posso dizer que esses itens constituem uma base para a minha excelência vocal. E aí tem uma coisa que é muito importante, que eu vejo muito como o papel do professor de canto, o papel do vocal coach, que é conseguir reunir todos esses itens e ajudar esse artista, esse cantor a controlar, a unir tudo isso, né? Como eu vou unir a afinação, todas essas coisas, pegar e colocar tudo num pacotinho e fazer esse cara controlar todas essas atividades ao mesmo tempo, né? Todas essas características que eu coloquei como características de excelência vocal, como eu reúno isso e controlo isso, né? Todas essas atividades, essa é uma dos grandes desafios, não só do artista, mas do professor, ajudar o aluno a reunir essas características, né? Unir e reunir essas características e controlar todas elas ao mesmo tempo, né? Criar independência de cada um desse setor, né? Tipo, o setor Y já está caminhando sozinho, eu não preciso mais pensar tanto nele, já está automatizado, então aqui fica mais fácil. Então, de vez em quando eu volto a minha atenção para ele, mas em outros momentos eu não preciso mais voltar tanto. Como eu consigo deixar o aluno independente? Então, essa reunião e esse controle, né? Quando eu vejo cada item e falo, putz, eu tô controlando isso bem, eu falo, eu tô melhorando a minha excelência vocal, né? Então, veja que eu falei isso e a gente pode pensar, mas tá bom, Bruna, você falou tudo isso, mas tudo isso eu tô vendo, eu sou uma pessoa iniciante, Bruna. Eu sou uma pessoa iniciante, para mim isso serve. Eu tenho um aluno iniciante e serve, mas e quando cai na minha sala de aula, ou quando vem até o professor, um cara que já tem habilidade vocal, um cara que já é habilidoso, um cantor que tem habilidades.
como eu melhoro a excelência do cara que tem habilidade? Aí a gente tem que pensar o quê? Sobre o objetivo desse artista. Qual é o seu objetivo aí como artista? Então, você que está aí assistindo, né? Você está me deixando questões aí que daqui a pouquinho eu vou responder, ó. Mas daqui 10 minutinhos eu começo a responder as perguntas de vocês. Qual é o objetivo artístico seu que tá aí? Mesmo que você seja iniciante, ou mesmo que você já seja um cantor habilidoso. Qual é seu objetivo artístico? Qual é seu objetivo estético? Qual é seu objetivo mercadológico? Qual público você quer atingir? Aonde você quer chegar? O que você quer atingir? A partir daí a gente começa a definir as estratégias para melhorar a excelência vocal. A gente vê em quais aspectos daqueles 5 que nós falamos eu vou trabalhar mais. Aonde eu vou dar mais atenção? Né? Qual desses 5, né, desses 5 bracinhos do meu polvo eu vou enfeitar mais, eu vou perder mais tempo, sabe? Então a gente tem que pensar sobre isso muito como artista, né? Não dá pra pensar. E aí o cara habilidoso, ele também tem a demanda vocal. Quanto que ele canta por dia? Ele canta muito, ele canta pouco? Quantas horas por dia? Quantas horas na semana? O quanto ele descansa, como ele come? Você percebe que são muitos questionamentos que a gente levanta e tudo isso está implícito na excelência vocal. Então eu coloquei a caixinha de pergunta, a gente foi lá e falou sobre excelência vocal e logo no começo eu resumi para vocês o que a gente pode pôr na caixinha da excelência vocal de uma forma resumida. Mas olha quando a gente abre a caixinha da excelência vocal, sai do resumo e analisa melhor. Na verdade é um grande alicerce que eu preciso construir, igual a história dos 3 porquinhos, né? Que um construiu a casa de palha, o outro de madeira e o último de alvenaria, né? Que tinha alicerce a casa antes e era feita de tijolinho, né? Cara, é a mesma coisa. Como eu vou construir a minha excelência vocal? Se eu construo uma base muito boa, as chances de eu crescer em excelência é maior. Então, eu tenho como ter base de excelência vocal? Putz, como tem. Como tem. Então, assim, quando a gente pensa em bases de voz cantada, eu não penso só na respiração, eu não penso só, porque tudo isso eu entro lá na voz, no timbre, lembra? Eu boto tudo naquele balaio e eu subdivido aquele balaio. É um outro portão, é como disseram aí, é um outro multiverso. Mas eu tenho como melhorar cada um desses pontos e dentro, né, essas outras ramificações, né? Então eu tenho como melhorar as minhas qualidades vocais, ou seja, eu posso melhorar a transição de borda densa para borda tênue, de M1 para M2, de voz de peito para voz de cabeça e mix. Eu posso melhorar isso ou seja, elevando, subindo a minha excelência, subindo a minha qualidade vocal nesse aspecto. E construindo uma base, ele é um pilar para minha base. Posso fazer isso dentro da minha respiração, dominar os meus músculos, né, inspiratórios e expiratórios, o meu entendimento de respiração, para poder fazer frases longas, impressionantes. E isso pode ser uma excelência para mim, né? Conseguir cantar por mais tempo, as frases serem mais longas do que a comunidade, por aí a maior parte da comunidade. Então você vai construindo isso. Por isso que eu chamei esse título de As Bases da Excelência, tá? Então a gente tem que observar no desenvolvimento do cantor em qual momento ele tá, né? Então eu sou iniciante, não sou iniciante, já sou um cantor que canta, ou eu sou muito habilidoso, ou eu já tenho uma carreira, eu tenho já uma demanda vocal, porque eu preciso, né, já administrar, e eu vou ter que melhorar, buscar a excelência para ele dentro das necessidades dele. Então, qual é a necessidade dele para ele se sentir excelente naquele momento?
Ele vai sentir que ele está melhor na qualidade dele, tá? Aqui, ó, meu objetivo é cantar com qualidade vocal e projeção. Então, ó, ela tá falando de projeção. Nós estamos em que item? 4. Quando eu falo de projeção, eu falo o quê? Eu falo de fluxo de ar, eu falo de prega vocal, fechamento, retenção, eu falo de ressonador, eu falo do que constrói o som. Então, ela tá no momento em que ela quer a excelência vocal para ela, entendeu? É melhorar a qualidade das notas que ela produz e a projeção do som que ela tem. E aí, então a gente pega esse objetivo e trabalha na excelência desse objetivo. E a gente olha se a base, e aí, toda a outra base, como tá a afinação, como tá o tempo, como tá a sua lógica, como tá o seu texto dentro disso. A gente vai aos pouquinhos, sabe? Melhorando a excelência como um todo, tá? E para terminar a minha colocação, porque basicamente eu passei por todos os pontos que eu queria que vocês entendessem, eu vou terminar com os mestres que foram lá na minha caixinha responder. O Mauro, ele foi lá na caixinha e ele respondeu assim para mim, que excelência vocal para ele é executar bem e quando quiser o que se propõe a fazer, independente do nível de dificuldade técnica. Entende? É você fazer bem algo quando você quiser, independente do nível técnico. Sabe? É fazer bem, é executar bem, você se sentir bem dentro daquilo e poder repetir quando e como quiser. Faz todo sentido. Porque eu não preciso estar ser um superstar da voz para conseguir fazer bem, né? A gente precisa ver que eu não preciso ser um megastar para conseguir fazer bem. Eu consigo fazer bem também, né? Preenchendo as necessidades estéticas, eu consigo preencher as necessidades de saúde, de qualidade, independente do nível técnico, e falar, putz, acho que eu tô fazendo isso bem. E ainda ficar contente com isso, excelência vocal para ele. E para Fernanda Lopes, ela escreveu que é quando se alcança os objetivos vocais e o seu público. Então, excelência para ela é quando eu consigo alcançar os objetivos, que foi isso que eu perguntei e o pessoal respondeu. E também consegue alcançar o seu público. Tudo isso sem prejuízo vocal. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido as colocações do que eu considero excelência vocal e por que eu falei de bases da excelência vocal e quais são os pontos que eu posso melhorar sempre. E aí, gente, vocês estão gostando? É tão engraçado fazer uma live sozinha, né? Tá roteirizada, tô aqui falando sozinha, batendo papo com vocês assim, acho tão novo. É tão novo para mim. Mas me mandaram aqui a lista de perguntas. Algumas perguntinhas sobre o que falou, que ficou aqui. Então tem várias perguntinhas e vamos então sempre tentar colocar essas perguntas, gente, dentro do tema de hoje. Então a pessoa perguntou, o Rondinelli 1, ele perguntou assim, a classificação vocal pode limitar o cantor? Bom, quando eu falo de classificação vocal, eu acho isso muito delicado. Mas vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que você faz? Qual é o seu estilo? Você canta pop? Você canta sertanejo? O que é importante para o seu estilo? Porque quando a gente fala em classificação vocal, ela está muito né, essas 4 classificações, mas eu tenho dentro dessas 4 classificações, eu tenho subclassificações. Então, tem um soprano, então existe o soprano lírico, o soprano dramático, o soprano espinto, eu tenho o soprano lírico coloratura, eu tenho o soprano coloratura, aí eu tenho o soprano leggero, eu tenho o lírico leggero,
aí eu tenho soprano espinto dramático, lírico espinto. Então eu tenho subclassificações dentro da classificação. Então eu acho que a classificação ela pode te limitar aqui, sabe? No canto pop, no canto, né? Penso assim, no canto pop, a classificação vocal, ela pode ser mais flexível, sabe? Eu posso flexibilizar mais isso. Eu não preciso ser só uma coisa. A gente consegue cantar notas agudas e notas graves, de acordo com o estilo, certo? Eu não preciso limitar. Então, assim, eu não acho que a classificação vocal deve limitar. Mas, com ressalva, tá? Eu acho que ela não deve limitar no canto, porém, você tem que ver qual é o seu estilo. Se você é um cantor lírico, ela vai limitar o seu repertório, a sua classificação vocal. Entendeu? É isso que eu penso, tá? Posso não estar correta, gente, com tudo, mas aqui nós estamos seguindo sempre uma linha de raciocínio, numa discussão super gostosa, tá? Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta. A segunda pergunta é: quais são os principais requisitos para uma afinação perfeita? Cara, essa é uma pergunta tão difícil de responder, mas assim, eu dentro da afinação, dentro da voz cantada, será que a gente pode falar que existe uma afinação perfeita dentro da voz cantada? Ou a gente pode falar que dentro da voz cantada a gente tem uma faixa de aceitação, de afinação? Acho que é melhor a gente pensar assim. Então, o que a gente pode pensar de requisito? A gente tem uma faixa de afinação. Nessa faixa eu sou considerada afinada. Fora dessa eu posso pensar, daqui para cá minha afinação começou a ficar alta, ou seja, eu estou quase desafinando a nota mais para cima, e dentro dessa faixa a minha nota está mais baixa. Estou desafinando um pouquinho mais para baixo, a afinação está caindo. Então aqui eu tenho uma afinação padrão, flat, aqui eu tenho brilhante e aqui embaixo eu tenho calante, tá? Eu gosto de estar sempre aqui vindo pro brilhante. Eu não gosto muito de vir pro calante quando a afinação cai um pouquinho, tá? Então, requisito é trabalhar mesmo, pegar o seu pianinho e trabalhar em, né, principalmente exercícios em vocalizações, é muito bom para trabalhar afinação e percepção, né? Tocar uma nota e quando eu cantar aquela nota no exercício eu perceber, eu estou cantando mais ela flat dentro do padrão, tô cantando ela, o que eu acabei de cantar está um pouquinho mais alta do que ela foi tocada ou tá um pouquinho mais baixa? Como tá? A gente tem que começar a criar o que citaram aqui nos comentários, que é a propriocepção para afinação, tá? Mas eu acho que o principal requisito é a propriocepção, é o trabalho de percepção, se a minha afinação tá ok, se ela tá brilhante, se ela tá calante. E existem aplicativos que podem nos ajudar muito com a afinação hoje em dia. Eu tenho um aqui no meu celular que é... não sei o nome agora. Mas ele tem um metrônomo e um afinador. Então, quando eu quero trabalhar a minha afinação, quando eu percebo que às vezes a minha afinação tá ficando um pouquinho calante, baixa em alguns trechos da música, eu vou lá e eu trabalho as notinhas daquela região, trabalho com a afinação mais alta. E aí eu vou no afinador e eu vejo se eu tô precisa ou se eu tô um pouco mais com a afinação alta. A gente pode falar um pouquinho sobre afinação, sim. Bem interessante isso. E tem os aplicativos que vão ajudar você com isso, tá bom? Né? Vamos para outra pergunta. Eu já respondi. M1 e M2 são de quais tratados? Já foi respondido, tá? Bom,
Gente, eu queria agradecer vocês por essa horinha que a gente tá junto. Aqui, ó, a pessoa falando, dentro da classificação vocal tem as outras caixinhas. Tem! Dentro da classificação tem a classificação, né? Eu classifico dentro da classificação, então eu acho super complicado classificação vocal. Eu acho que é tranquilo quando a gente classifica, não é tão difícil classificar, assim, essa pessoa é soprano, essa é mezzo, ou esse menino é tenor, ou esse menino é um baixo ou um barítono. Eu acho que isso tem bastante material sobre classificação. Eu acho mais difícil é você classificar dentro da classificação. Eu acho super difícil, né? Porque você tem que levar em consideração para a classificação vocal não só a tessitura da pessoa, né? Qual é a nota mais grave que ela canta e qual é a mais aguda, mas como ela canta essas notas, né? Com qual qualidade, como a voz chega até naquele lugar, né? Qual é a qualidade sonora quando ela chega naquelas notas e como ela produz aquelas notas. Tudo isso faz parte de como a gente classifica. Meu professor sempre fala que o jeito da voz, a voz ela tem um jeito de fazer o passágio, ela tem um jeito de fazer os pianíssimos, né? Ou de fazer as apontaturas, e cada voz ela tem um jeito, aí que tá a graça de classificar dentro da classificação, né? E eu gosto muito assim, eu dou a ideia pro aluno, falo, olha, você é um menino, rapaz, você é agudo, você vai bem agudo, você é agudo e tal, então a gente poderia deduzir que você é um tenor. Mas eu gosto que o aluno também se classifique um pouco, sabe? O que você sente que você é? Como você sente o timbre da sua voz? É um timbre mais robusto, apesar de você ter agudos? Ele é um timbre mais robusto? Ele é um timbre mais gordinho, mais denso, menos denso? E isso me faz, eu não me sinto tanto tenor, eu me sinto mais eu tenho qualidades de barítono na minha voz também, né? Então, a pessoa conseguir também se classificar dentro daquilo que ela sente para a voz dela, né? Faz com que ela se sinta também confortável, né? Tem pessoas que ela fala assim, olha, eu tenho tessitura de soprano, mas eu sou mezzo, eu me sinto mezzo. Ela se classificou, ela fez uma escolha daquela classificação vocal, né? E eu respeito muito isso, então a gente também dar oportunidade, dar ferramenta para que o aluno, o cantor também possa se classificar e se sentir e se perceber dentro disso é muito importante. Isso também faz parte da excelência vocal, no caso. Né? Então, gente, quero agradecer. Eu vou aqui encerrando essa live. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até agora, os que entraram. Eu sei que tá tendo muito evento essa semana, muito tudo. Mas mesmo assim, eu espero que tenha sido um assunto interessante, que tenha aberto, que tenha sido uma conversa de mind blowing, assim, de explosões de pensamentos e explosão sabe, o pessoal chama de brainstorm, assim, e que te traga muitos questionamentos, porque eu consigo excelência vocal, sim, e não importa em qual nível técnico que eu estou, ou se eu sou um iniciante ou se eu já sou um cantor profissional e habilidoso, que eu posso construir essa excelência de acordo com os meus objetivos, tá? Então eu tenho uma base, né, para ter uma excelência grande, uma base para ter uma excelência pequena ou pequenas excelências conforme eu for trabalhando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essas lives salvas aqui para que você possa aproveitar mais. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês, com certeza. Tô começando a gostar desse negocinho. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um grande beijo. E eu vejo vocês, eu espero, na verdade, ver vocês amanhã às 16 horas aqui no meu Instagram. Eu vou estar com o maravilhoso Mauro Fiuza falando sobre ciência e a voz. Tá bom? Se distancia a gente da arte ou não, tá? Conto com vocês. Quero também deixar uma única ressalva aqui,
é que eu tô trazendo todos esses profissionais e que eu queria dizer que às vezes a gente não sabe responder tudo, sabia? E que tá tudo bem. E que quando vocês trazem os questionamentos é o que faz a gente aumentar a nossa excelência. Essa troca, ela é muito importante para que a minha excelência suba, a de vocês suba, porque são colocações e pontos de vistas que nos fazem questionar de forma diferente e buscar essas respostas e essas colocações que às vezes, né, são coisas tão difíceis de responder, ou que às vezes não tem uma resposta correta, mas ela tem abordagens, tá? Então é isso, muito obrigada, um beijo para todos, momento print, tirem um print e divulguem, que amanhã vai ter mais, quarta tem mais, quinta tem mais, muito obrigada, gente, tchau, tchau!